Oi, gente! Então, aqui, Pedrinho guerreou e lutou com a Apollo, e lutou com as ferramentas dele. Foi aquele suador, foi um cachorrão do brega, e foi aquele away, vai, e por fim, Pedrinho conseguiu passar. Não matou o Apollo, não. Mas ele conseguiu vencer aquela deixou o Apollo machucado e seguiu. Cansadérrimo, né? Porque depois de uma longa e exaustiva luta, né? Então ele tava muito cansado. E aí ele foi andando, só que nisso passou a hora. Ele encontrou com o Apollo, era lá pro meio-dia, mais ou menos. E aí a luta foi tão intensa, que a hora passou. Quando a hora passou, ele ganhou, né? Ele conseguiu passar por ali, porque ele machucou o Apollyon, né? Ele machucou o Apollyon e continuou seguindo. Só que já estava escuro. Porque ali onde ele estava é tipo aqui o Canadá, escurece cedo. Era umas 4:30 da tarde, mas já era escuro. E ali ele tinha que passar por um lugar que não tinha luz, não tinha nada. E aquele lugar era tão feio, mas tão feio, que era conhecido como Vale da Sombra da Morte. E aí, ele era um lugar muito escuro, né? Não tinha iluminação nenhuma, então ele teria que ter passado por ali de dia. Mas a luta foi tão intensa que a hora passou e escureceu, e ele não podia ficar ali no meio, ele tinha que continuar andando, porque se ele parasse ali, o Apollyon ia se recuperar e pegar ele de novo. Então ele não podia parar, ele tinha que seguir, né? Aproveitar que o Apollyon estava machucado e seguir, né? Para o Apollyon não machucar ele. E aí ele teve que atravessar. Mas era muito perigoso mesmo. E muito escuro, muito escuro. E aí, ele chegou uma hora, como que ele vai enxergar para onde ir? O que ele faz agora? Não tinha lanterna, não tinha nada, e ele não sabia para onde ir, porque era um lugar tudo muito feio, pior do que o pântano. E era um lugar muito feio, porque assim, o pântano, ele era feio também, mas o problema dele é que ele não era tão perigoso. Ele era perigoso, mas não tanto. O perigo do pântano, qual era? Era que ele era muito grande e difícil de sair dali. Então era muito complicado ele sair. E aí, o que aconteceu? No pântano, o desânimo era maior, porque ele não sabia para onde ir, ele estava no começo da fé, ele não tinha instrução de para onde ir, e era tudo muito longo. Então, por isso ele desanimava, por isso era o pântano do desânimo. Agora, aqui onde ele está, é um lugar extremamente perigoso. E escuro, é muito escuro, muito feio e perigoso. Não é tão grande quanto o pântano, não. Então ele consegue entrar e sair, fácil. Mas vai sair por qual lugar? Não é qualquer lugar que ele pode sair. Porque dependendo do lugar que ele sair, ele perde o caminho que ele estava. Então ele precisa sair para o caminho certo, que é para continuar a rota que ele estava fazendo. E aí, o que acontece? Mano do céu, que loucura. Aí ele vai, ele anda. E depois que ele tá andando muito, por conta da batalha dele com Apollyon, ele não conseguiu lembrar. Mas depois ele lembra que ele tinha um pergaminho. Aí o que ele fez? Guardou todas as ferramentas dele, tava tudo na mão, que ele tava com medo de guardar. Porque como era tudo muito escuro lá e muito feio, ele ficou com medo de guardar as ferramentas e aparecer mais um Apollyon lá, né? Mais algum outro bicho, alguma coisa assim. E aí, o que ele faz? Né? Então, ele foi andando o tempo todo com as ferramentas na mão. Com medo, né? De enfrentar uma outra situação. E aí, o que aconteceu? Ele pega e guarda as ferramentas, porque ele lembrou que ele tinha o pergaminho. Então ele limpa as ferramentas dele, tá tudo sujo de sangue, sujo de lama, sujo de um monte de coisa lá. Limpou bem, guardou tudo na mochila, passou paninho em tudo, passou álcool, limpou tudo, deixou bem limpinho as coisinhas dele. Colocou na mochilinha, mochila essa que ele ganhou lá no palácio. Limpou, colocou tudo dentro da mochilinha dele e pegou o pergaminho, porque ele lembrou que tinha o pergaminho. E aí ele pegou o pergaminho e, pasmem, no pergaminho tinha um lugar para ele andar. Mesmo no Vale da Sombra da Morte. Então, assim, o lugar ficou mais bonito? Não.
O lugar ficou encantado? Não, porque não é desenho encantado, né, gente? Não é conto de fadas. Então não apareceu nenhuma fada madrinha lá. O lugar ficou de dia? Não, gente. Continuou escuro, continuou feio, continuou perigoso. A diferença é que, como ele tinha andado por tudo que era certo caminho, ele tinha mais essa ferramenta com ele, mais essa arma com ele, que era o pergaminho. O pergaminho mostrava exatamente o caminho que ele tinha que fazer até chegar, até atravessar esse vale da sombra da morte. Então, continuou sendo um vale muito feio, continuou sendo um vale muito perigoso, que ele escutava os bichos grandes e ferozes atrás dele, mas ele não conseguia enxergar. Então ele estava andando, ele não sabia se tinha uma onça atrás dele, se tinha uma cobra atrás dele, ele não sabia. Ele não sabia, né? Mas ele só tinha que ir. E aí ele foi indo, e aí o que acontece? Ele pega o pergaminho, com muita dificuldade ele consegue enxergar aquele caminho. Ai, dá até sua dor. E aí ele começa a usar a fé. Porque naquele pergaminho deixava bem claro que a fé é a convicção e a certeza das coisas que se esperam, mas que não vê. E aí? E aí foi esse momento que ele começou a seguir. Ele não via onde ele estava indo, ele não conseguia ver. Mas ele foi olhando o pergaminho. Então ele foi seguindo o caminho que o pergaminho estava falando, mesmo sem ver aonde ele estava indo. Porque a fé é isso. A fé é a gente crer naquilo que ainda não existe. A fé é aquela certeza que a gente tem de que Deus está com a gente mesmo. A gente não vendo Deus ali, ó, Deus está aqui. Não, a gente tem certeza que Ele está aqui. A gente tem certeza que a gente vai morar na cidade celestial. A gente tem certeza de que Jesus vive. Mas a fé é isso, é a certeza daquilo que não se vê. E aí o pergaminho era essa prova viva que ele precisava. E aí ele começa a seguir o pergaminho, ele não olha mais nada em volta. Ele só vai andando, seguindo o rumo do pergaminho. E em volta, ele ouvia barulho de leão. Em volta, ele ouvia os barulhos das presas sendo pegas. Em volta, enquanto ele andava ali pelo caminho do pergaminho, que ele não estava vendo nada, mas ele estava acompanhando, porque ele cria naquele pergaminho, ele viu muita gente morrer. Ele viu muita gente morrer. Porque não tinha o pergaminho, ou porque não acreditou no caminho do pergaminho, ou porque estava sem o pergaminho. E muita gente, ele escutava. E muitas vezes a gente vê pessoas morrendo na fé ao nosso redor. Muitas vezes a gente vê pessoas perdendo a salvação ao nosso redor. Ah, mas se Deus existe, se Deus é bom, por que as pessoas não vão todo mundo para o céu? Porque infelizmente existe o pecado. Existe livre-arbítrio. E é uma história bem delicada, mas cada um tem a sua escolha. Né? Cada um tem a sua escolha. A diferença é que a gente vai arcar com as escolhas, né? Com o resultado das nossas escolhas. Então, Deus fez a gente para viver com Ele no paraíso. Mas aí entrou Adão e Eva, aquela coisa toda, né? E por aí vai. E aí, gente, né? Aí teve Lúcifer também, né? Que teve lá, né? Enfim, é toda uma história bem complexa. E aí a gente foi expulso do paraíso, né? Mas mesmo assim Deus não abandonou a gente, né? Ele quer que a gente volte pro paraíso, ele quer que a gente volte pro jardim do Éden, né? Ele quer que a gente volte para Nova Jerusalém, para a cidade celestial. E aí por isso Jesus veio, para abrir esse caminho para a gente poder ir, apesar dos nossos pecados, mas tudo é uma questão de escolha. Muitos querem ir, muitos não querem, muitos querem ir, mas querem ir pelo caminho mais fácil. E aí não pegam o pergaminho e não pegam as armas. E aí o que acontece? Quando chega na hora do Apólion ou do Vale da Sombra da Morte, eles não sabem o que fazer e muito menos para onde ir. E acabam sendo ceifados e perdendo ali a sua vida espiritual.
Então, por isso a importância da gente não pular a etapa, porque na hora que a gente for passar pelo Vale da Sombra da Morte, que são os desafios da vida, a gente tem o nosso pergaminho ali e o lugar certinho que a gente precisa ir para atravessar esse Vale da Sombra da Morte. Essa aqui foi a continuação do capítulo 6. Amanhã a gente tem o capítulo 7. Não perca!